Agora sim, não? Bueno, a ver se... ¿Qué? Sim. Assim? Me escucháis? Bien? Vale. Bueno. Bueno, amados, assim, eu me gostaria muito que hoje não se quedara nada, e por favor, os urrieres nos vigilam um pouquinho aí afuera para que todos estejam aqui. Eu creio, de verdade, eu sinto essa palavra há mais de 2 meses, foi nele encontro que o Senhor me la deu, e quero, assim, na verdade, vou ler muita coisa hoje, porque eu não quero perder nada. Dia tras dia na presença de Deus, Deus foi añadindo coisas em meu coração, e eu creio que esta palavra precede um antes e um depois para a vida da igreja. Não é uma palavra que, bueno, para Rio de Janeiro, eu não suelo parar-me aqui para predicar. Minha chamada é a intercessão. E Deus me pôs esse momento de intercessão, vale? E pelo quanto Deus põe em meu coração, eu aceito esse reto de transmitir a palavra, porque eu sei que Ele quer falar à igreja. Então, amados, eu quero que esteja atento. Eu creio que é para nós outros, igreja, para todos, para os líderes, os colaboradores, para os irmãos que estão mais tempo na fé e para aqueles que estão chegando a hora. Então, se por favor, los urrieres, que todos que estão afuera venham para dentro, e aqueles que não puderam escutar, anima que escute, porque eu creio que é para que a vida da igreja seja sanada e a igreja possa avançar e alcançar outros níveis em fé, em poder, em sinais e maravilhas. Bueno, amado, não sei se acordais, a princípio do ano, Deus pôs na palavra em nossos corações. A palavra se quedou assim ardendo em meu coração. Eu estou segura que Deus quer cumprir esta palavra em nossas vidas. Pero, há um pero aí. Mira, a palavra está em Josué 3:5, que diz: santificaos, porque o Senhor hará amanhã maravilha entre vós outros. E vemos que aqui Deus quer ser maravilha em meio de seu povo. Queria ser naquele então e quer ser hoje. Pero há uma condição: santificaos. Sem santidade não veremos a glória de Deus. Sem santidade não veremos a visitação de Deus. Então, esta palavra disse que a santificação precede as maravilhas. Sem santidade, nós outros não vamos ver fluir a fluidez do poder de Deus aqui em nosso meio. Que significa santificar para os que são noivos, não? É ser santo, purificar, consagrar, limpar e separar-se para Deus. Então, essa é a palavra santificação. E a santificação tem 2 partes. Depois, ao final da prédica, eu vou estar falando essas 2 partes. Primeiro, eu quero falar que Deus, César estuvo falando sobre a relação com Deus, há 2 domingos, que estuvo falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas, não? E, em consequência, há uma outra área que Deus quer que flua esse amor, que é amor ao nosso próximo como a nós outros mesmos. Mira, como a nós outros, não é de qualquer maneira, como a nós outros mesmos. E mira, então, eu quero falar sobre a santificação na área relacional da igreja. Eu sinto, de verdade, em oração, eu sinto nas conversações, eu sinto nas consejerias, como necessitamos sanar relações nessa igreja. Há tantas coisas que estamos aí sendo atados e que não avancemos, que estamos como o povo de Israel dando volta no Egito. Irmão, estou falando como intercessora aqui. Não estou falando como uma predicadora. De verdade, sinto esta palavra para todos nós outros, que estamos como o povo no deserto, dando volta dando volta aí, porque nós avançamos, nós rompemos em nossas relações. Nós avançamos, nós rompemos em las coisas que Deus já queria que estivéssemos mais maduros, que já estivéssemos tomando alimentos mais sólidos espiritual. E todavia seguimos como ninhos, tomando alimentos, leite espiritual. Então, amados, eu quero que entendamos que essa é uma área muito importante para o nosso crescimento personal,
nosso crescimento familiar. Hay que sanar a relação em meio das famílias. Há família rota, há família herida, há família que está sendo blanco do inimigo para ser destruída. O mundo está querendo entrar dentro da igreja. Então, há que sanar relações na família, nas parejas. A Bíblia disse que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito e converteria os corações de los padres hacia los hijos e de los hijos hacia los padres. Há que sanar, há que converter corações aqui. De los maridos com suas esposas, de las esposas com seus maridos, e também de los hijos a los padres, e de los padres a los hijos. Há que sanar essa relação. E como igreja, por supuesto, que estamos aqui hoje falando para a igreja, não para a relação entre irmãos. Uma coisa, Deus já tem um caminho. E Deus quer que conquistemos, que avancemos. Ele já tem um caminho pavimentado. E não é de qualquer maneira. Às vezes falamos, não estou bem com esse irmão, ponga ao lado e siga adelante. Não é assim. Esse não é o caminho, esse é o caminho do mundo. Não é o caminho que Deus tem para nós outros. Quantas vezes escutamos isso? Mira, não me cai bem, eu passo dessa pessoa. Amados, isso não é cristianismo. Isto não é cristianismo. Não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Não podemos deixar que a velha natureza siga prevalecendo em nós outros. De verdade, necessitamos sanar nossas relações. Se queremos lograr essa santidade que Deus nos retou ao final do ano, temos que passar por esse caminho de sanar nossas relações dentro da igreja, dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias. E eu quero falar principalmente de 3 áreas que estive aí orando e sentindo essas 3 áreas tão fortes. Espero que o tempo me alcance. E essas 3 áreas, as 3 áreas que estão fortes nesse ser humano, amados, eu quero que entendais que eu me incluo também. Eu quero também que o Senhor sondeie meu coração, escudrinhe meu coração, assim como o salmista disse, e mira se há em mim algum caminho mau, e guia por senda de justiça. Todos os dias, os que oram comigo por la madrugada, sabeis, todos os dias oro essa oração, porque somos tentados a andar em nossos próprios caminhos, em nossas próprias vontades, em nossos próprios desejos. Então, essas 3 áreas são muito importantes para que podamos ter relações sanas. E vamos ver, baseado na palavra. Primeira área de orgulho. Depois, egoísmo e maledicência. 3 áreas que eu creio que pega a todos. 3 áreas que muitas vezes impedem que tenhamos relações sólidas, relações sanas e santas. Nossa relação com Deus refleja em nossa relação um com o outro. Então, se tu não estás amando a tu irmão, porque tu não estás amando a Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Então, se tu estás tendo, porque e ama a tu próximo como a ti mesmo. É consequência, primeiro, de amar a Deus, de sanar nossa velha natureza, converter nossos corações a Cristo, a sua palavra. E aí sim, isso vai refletir em nossa relação. E aí deixamos de ser menos egoísta e mais altruísta. E é interessante, não? Que Jesus, isso uma oração tão transcendente, um pouquinho antes de ir à cruz. Aí no huerto de Getsemane, ele aí tinha a oração Juan 17. Depois podeis ler em casa, vou ler só uns versículos. Essa oração foi tão forte, foi o que Jesus orou aí para seus discípulos. É interessante, aí alguns matizes que o Senhor começou a falar, uau, isso é tão forte, se nós outros queremos de verdade entender o que Jesus estava querendo e viver. Depois vamos ver que na igreja primitiva isso foi tão fundamental, essa oração. Jesus ora por uma unidade fundamentada em amor. O versículo 23 e 17, 23 e 24 habla. Eu com eles, Padre, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conozca que tu me enviaste
e que los has amado como ellos também a mim me has amado. Padre, aqueles que me has dado, quero que donde eu estou, também os estejam comigo, para que vejam-me glória que me has dado, porque me has amado desde antes da fundação do mundo. Então, se aqui Jesus não estava falando de uma unidade qualquer, mira, somos igreja, somos uno, não. Ele disse perfeição em amor. Necessitamos buscar e alcançar essa perfeição em amor. Para isso, necessitamos sanar relações. Às vezes, tu guardas tanto tempo na situação com tu irmão e vai passando, passa por esse irmão, não saluda, ou passa ou dentro de tua casa, não habla com tua esposa, o esposo não habla com a mulher, porque tem problema na relação e não se sana. Estamos vivendo, perdendo a bendição de Deus. E aqui Jesus ora por seus discípulos, buscando essa perfeição em amor. E uma identidade, também habla de uma identidade, que seja um em mim e eu, como sou uno contigo. Eu estava falando da identidade que temos. Temos que, para ser esse uno em amor, temos que reflejar a identidade de Cristo, né? A nossa verra identidade, nossa verra natureza. Então, Jesus habla que todo se basava da relação de seus discípulos com eles. Com ele, Padre e Hijo. Está falando aqui dos dois, não da Trindade. Depois vamos ver que habla também do Espírito Santo. Aqueles que me has dado, quero que onde eu estou também eles estejam comigo. E ora por la consolidação de fé e de unidade para seus discípulos, para que eles não se perderam. Sabemos que há pouco, logo depois aí de lá a morte, eles se perderam em seus anelos, em suas metas, mas depois eles volveram outra vez. E ele ora aí por la consolidação de fé e de unidade. Essa oração é tão importante, amados. Se podeis ler em casa, estudar João 17, essa oração ele inclui a nós outros. E eu oro por aqueles que tu aqueles que vendrão, aqueles que me darás. O forte desejo e oração de Jesus era que seus seguidores foram guardados, santificados e unidos. Então, essa era a forte oração de Jesus, que fôramos guardados para que não nos perderamos, que fôramos santificados em amor e unidos na perfeição da unidade. O propósito e a consequência da unidade é para que o mundo sepa que tu me has enviado. É interessante, não? Porque aqui habla o versículo anterior, 17, 9, 10, habla, eu rogo por eles, não rogo por el mundo. Ah, mira, Jesus estava, parece egoísta isso, não, depois assino por lo que me disse, porque tuyo são, e todo lo mío es tu, e todo lo que és tu e és mío, e ha sido glorificado por ele. Aí depois, o outro versículo habla, aquele que me has dado, que veio-me glória, porque me has enviado. Aí, então, ele habla, depois vamos a ver, que é para que o mundo sepa que me has enviado. Esse é o propósito por lo qual ele não orava por el mundo, ele orava por seus discípulos. Porque eles iam ser esses instrumentos de amor para alcançar o mundo. Então, ele não estava orando por toda a mira, por todo o mundo, não. Ele se centrou nessa oração para seus discípulos. Porque eles tinham que ser consolidados na fé, tinham que ser guardados, tinham que ser perfeitos em amor, perfeitos em unidade, para que o mundo pudesse ver Cristo em eles. É interessante esse versículo, que às vezes, por que Jesus fala, não oro por ele mundo? Parece uma coisa muito, não? Não, porque ele tinha um propósito, porque aqueles homens iam ser instrumento para alcançar o mundo. Aí, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, sabemos que houve lá os 40 dias que eles estiveram, que Jesus esteve com seus discípulos, e depois que Jesus sube ao céu, não? É assunto ao céu, surge lá a igreja primitiva. E é interessante ver Hechos 2, 42, se podeis echar aí.
E versículo 42, eu vou saltar nos versículos aqui. E aqui, então, diz que logo depois da ressurreição, passaram 10 dias, estiveram unidos em oração. Depois vamos entender o que Deus pôs em meu coração, essa unidade em oração, como foi tão preciosa e tão valiosa. Então, se lê o versículo 42, habla que surgiu lá a igreja primitiva. Surgiu essa igreja que nasceu depois da morte de Jesus. 10 dias depois vindo o Pentecostés e surgiu a primeira igreja. Então, se falava, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não era de qualquer maneira, eles perseveravam na palavra ensinada, em la comunhão um com o outro, eles perseveravam. Nós outros temos que perseverar na comunhão, não podemos desistir, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de nossa maneira, tem que ser de acordo com a santidade de Deus, passar por la santidade de Deus. Sobrevindo temor a toda personas e muitas maravilhas e sinais eram hechas pelos apóstolos. Perseveravam, outra vez, unânimes cada dia no templo. Importante aqui lá de congregar aqueles que, às vezes, por causa do verano, sem fria, se alegram. Não passa nada, buscar Deus só. Não, é importante estar junto, perseverar juntos no propósito de Deus. Vale? Então, eles perseveravam unânimes cada dia no templo. Não era só lá nos domingos, era cada dia no templo. E partiam o pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e sencillez de coração. Alabando a Deus e tendo favor com todo o povo. E o Senhor añadia cada dia à igreja os que haviam de ser salvos. É interessante aqui a consequência de se estar junto, a consequência de viver a palavra, a consequência da unidade, a consequência do amor. O Senhor añadia os que iam ser salvos. A resposta de Jesus aqui, mira, não oro por vosotros, porque vosotros vais a ser instrumento para que o mundo sepa que Deus me ha enviado. Então, aqui se cumpria. Esses homens se levantaram como os primeiros apóstolos, começaram a ensinar a palavra, eles foram fortalecidos em Deus, fortalecidos na fé, eram homens débeis como nós outros, homens limitados como nós outros, que há poucos dias atrás haviam negado nosso Senhor. E só o único que não negou, pelos demais, não é que negou, lhe abandonaram, não? Só o único negou e um traicionou. Pelos demais abandonaram, se foram. E aí se quedou só o Juan, não? Ele discípulo. Pero quando houve esse momento de restaurar aí as relações, eles tiveram que passar. Jesus diz, mira, antes que venga o Espírito Santo e seja ministrado poder entre vós outros, é necessário que estejam juntos orando, hasta que venga o Espírito Santo. Eles estiveram nessa posição aí, nesse lugar, nesse aposento, orando, unidos em oração. Eu penso que nesse momento foi o tempo de sanar a relação com Deus, pedir-lhe perdão por haver abandonado seu maestro, quizás um acusando o outro, e quizás um com problema com o outro. Sabemos que aí, mientras Jesus estuvo com eles, havia muitos problemas, havia roce, então tiveram que sanar a relação para ser uno, para que quando se levantara uno na posição, outro com um ministério, um com o dom, outro com outro chamado, não houvera competência, não houvera selo, envidia entre eles. Então, isso é uma das coisas que bloqueia, que impede o crescimento da igreja. E as pessoas se dão conta, irmãos. Quando a pessoa chega aqui e vê que há roça, há mala cara, há malas ganas, há malas conversações, as pessoas se dão conta. E isso é mau testemunho para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. E aqui eles passaram por aqueles dias, foram tão importantes. De verdade, irmãos, sentimos que é um tempo novo para a igreja. Temos que passar por esses 10 dias de oração, de arrependimento, de sanação. Temos que passar por um tempo onde Deus restaure nossos corações, nos converta a Cristo genuinamente, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes.
Não podemos seguir de qualquer maneira. Deus está atraindo tanta gente e não podemos poner o cristianismo, nosso nível por abaixo. Senão os que vão chegando vão ter esse nível medíocre em Deus. Tendo uma vida cristiana de qualquer maneira. Temos que viver depois. A igreja primitiva era muito santa. Era uma igreja que levava muito em sério a palavra, tinha temor da palavra. E tanto é que eles não viviam de qualquer maneira. Quando chegou um aí querendo mentir aos apóstolos, Deus cai aí no altar. Por quê? Deus queria sacar de meio dele todos os pecados. Deus não aceitou. Eles não necessitavam mentir, fazer um engano aí com os apóstolos. O Espírito Santo conhecia, o Espírito Santo, acabo com isso, para que minha igreja não seja manchada. Então, é muito sério, irmão, é muito sério. Se queremos ver e que a santidade de Deus flua e permaneça em nosso meio, há que ter santidade, há que ter temor, há que ter a palavra viva em nossos corações. Deus está falando assim, bastante tempo sobre isto, não? Então, sai que está na nossa relação com Deus. E aí, quizás, nesse momento, pedir o perdão a Deus, Senhor. De verdade, sou pecador, reconhecer que nós outros somos miseráveis, que somos pecadores, que somos tão limitados e necessitamos, carecemos totalmente de sua graça, de seu favor, de sua bondade. Não é por nossa força. Hoje em dia, há muitas coisas que resistem na unidade da igreja. Então, eu vou focar-me nessas 3 áreas. Primeiro, vou falar sobre orgulho. Orgulho é o mesmo que arrogância, vanidade. Excesso de estimação própria, não de estima própria, que suele conllevar sentimento de superioridade. Tem essa altivez, não? Esta prepotência de crer que é mais que os demais. Muitas vezes, o que nos impede de ter uma relação boa com nosso irmão é porque nos ponemos aqui, lo miramos assim, não? Lo miramos desta maneira. Como se estivéssemos na posição muito mais, ou por mais conhecimento de Bíblia, ou por mais anos na fé, ou por mais conhecimento acadêmico, ou por posição econômica. Às vezes pensamos que somos mais. Deus meu, tudo isso é tão passageiro, e tudo isso se quedará, amados. O único que permanecerá é o amor, disse a palavra. Tudo isso se acabará. Temos que quitar essas coisas de nosso meio. Nós somos superiores a nada. A nada. Depois vamos ver o apóstolo Pablo, como ele se pôs, esse homem que era tão lleno de conhecimento, um homem que foi tão usado na igreja primitiva, um missionário que anduvo todos os continentes da época, pero ele chegou a esse ponto de crer que ele era o mais pequeno de todos os mortais, de todos os pecadores. Então, e o apóstolo Pablo escreve coisa muito forte para nós outros, enquanto às relações, não? Primeiro, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contenda ou por vanagloria. Alguns habla por egoísmo, não? Antes bem, com humildade, estimando cada um a los demais superiores a si mesmo, e não mirando a cada um por o suyo próprio, sino cada qual também por lo de los outros. Então, é interessante que ele está tratando aqui sobre o orgulho, que devemos, com humildade, estimar a los demás como superiores a nós outros. Aqui ele dá 2 claves tão importantes, tão importantes. E outro versículo, Romanos 12:3, habla: por na graça que se me ha dado, os digo a todos vós outros, nadie tenha um conceito de si mais alto que ele que deve ter, sino mais bem, pense de si com moderação, segundo a medida de fé que Deus nos ha dado. Então, esse aqui também outro conselho, pensar com moderação de nós outros mesmos. Então, ele dá esses 2 antídotos para o orgulho. Primeiro, considerar nosso irmão superior a nós outros mesmos. E outro, isto para o orgulho duele quando
pensamos dessa maneira. Pero, com a medida, Deus vai modeando essa velha natureza e ponendo em seu sítio. Eu, de verdade, irmão, eu não sou uma mulher que predica, que estou aqui parada, sempre predicando. E me alegra muitíssimo quando para algumas irmãs, como Deise, Maria José, outras irmãs em Cristo que vêm, que na reunião de mulheres, outras que param aqui. Que dom precioso. Me alegra de ver que outras têm esse dom. Eu não tenho, mas eu tenho outros que valoram meus dons. Estou feliz com meu dom. E estou feliz servindo a Deus com meu dom. Isso não me hace ser nem inferior nem superior. Sou pastora, pero isso não me faz ser melhor que nada aqui. Então, amado, temos que crucificar essa velha natureza e pô-la em seu sítio. A luta contra o pecado do orgulho requer uma verdadeira, genuína humildade. A genuína e verdadeira humildade restaura e constrói relações sanas. Só com essa genuína e verdadeira humildade vamos construir relações sanas, porque necessitamos relações que sejam sanas, pero para isso é necessário esses dois ingredientes em nosso caráter. Ser humilde é ter uma real e verdadeira perspectiva sobre nós outros mesmos e, consequentemente, do nosso próximo. Então, temos que ter uma perspectiva correta de nós outros mesmos. Uma das coisas muito importantes é saber quais são as tuas virtudes, quais são os defeitos, os falhos. Todos temos de virtudes e defeitos. Quais são tus dones? Qual é tu chamado? Tudo isso nos ajuda. Mira, esse é o que tenho. Eu estou satisfeito e agradecido que todo é por graça. Esse versículo abre que todo é segundo a medida de graça que nos foi dada. Amado, todas por graça. Aqui ele empeça aqui falando, por la graça que se me ha dado. Eu digo, nada tenha conceito maior. Por la graça, todas por graça, não é por mérito. Não? Então, quanto derramo que essa humildade reconhece. Eu tenho meus falhos, mas eu também tenho minhas virtudes. Eu tenho meus dones, e tenho me chamado. Meu irmão não tem outro diferente que me ajuda, que contribui para a minha edificação. Meu marido, ele tem um chamado e tem virtudes e tem defeito, que muitas vezes não são as minhas. Pero uno tem que contribuir para o crescimento de outros, para isso que Deus nos uniu. Eu lhe ajudo em suas debilidades e ele ajuda nas minhas. Eu o bendigo com minhas virtudes e ele na minha. Existe, amor, amados, não é guerra de poder dentro da família. O que passa muitas vezes está aí, uma guerra de poder. Mira tu azeite, mira como eres. Tá. Em lugar de, não, eu vou ajudar-te a crescer nesta área. Eu vou ajudar-te a que tu seas melhor nesta área, que tu seas uma pessoa feliz. Estamos aí em luta de poder, muitas vezes. Por isso que as relações não são sanas. Como se logra um coração humilde? Primeira coisa, alcançamos na presença de Deus. Tendo aí esse quebrantamento. Senhor, reconosco. Necessito, não posso por minha força, por minha velha natureza, que ela seja mortificada a cada dia para que cresça tu. Como orou João Bautista, que mengue nosso joio e que cresça Cristo. Quanto mais lhe conhecemos a Deus e reconhecemos sua grandeza e santidade, mais conhecemos a nós outros mesmos. O miserável que somos, os limitados que somos, os pecadores que somos. E aí reconhecemos, confessamos, entregamos e pedimos para que Ele nos sane, nos transforme. E nossas motivações equivocadas e nossas tenebras também, na presença de Deus, são reveladas. É necessário a presença de Deus para ter uma relação sana. Porque é aí que vamos reconhecer. Senão, muitas vezes, estamos só peleando com as diferenças, peleando com as coisas que não nos gustam. E não vai haver câmbio nunca. Então, assim, na presença de Deus, há que haver esse quebrantamento, essa rendição. Há que haver essa confissão que habla, Senhor, miserável que sou, pecador que sou, necessito de Ti, necessito que Tu me cambies, necessito que Tu me transforme.
Só na presença de Deus podemos alinhar nosso coração com o suyo. Alinhar nosso coração com o suyo. Esse é o propósito de Deus. Isaías, eu vou contar rápido. Isaías, ele estava aí em um momento muito forte em seu ministério. E, de repente, ele vê a glória, está aí na presença dele, vê a glória, a santidade de Deus. O que passa com Isaías? Ele se cai, ele abre... miserável pecador que sou, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, como puedo ver tu glória, como posso permanecer em tu presença? Aí Deus enviou um anjo, tocou seus lábios e o santificou. Então, amado, necessitamos essa presença, onde que aí nos quebrantamos, nos rendimos e confessamos, Senhor, te necessito. Sem ti não posso seguir. E é interessante que Jesus pouco habla de suas virtudes. Mira, eu sou e tá. Jesus não era assim. Mas há um momento que ele falou que nós outros temos que aprender 12 suas virtudes. Eu sou manso, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. 12 virtudes que resumiram, teneis que aprender isso de mim. Isso é muito importante para seguir em los planos e propósitos de Deus. Aprender a humildade e a mansedumbre de Cristo. Está em Mateus 11, 29, vale? A atitude de quem tem Jesus é de renunciar essa carne, essa velha natureza, humildade, serviço, e no serviço também, principalmente serviço no oculto, também somos quebrantados. Porque às vezes queremos publicar que eu hecho, que eu sou, que eu isso, que eu... Não, muitas vezes queremos publicar, mas esse serviço no oculto, de verdade, vai transformando esse caráter. Se tu queres um caráter quebrantado, humilde, serve no oculto, onde nada te vê, onde olhos nenhum te reconozca. Deus sim, vê todo e reconhece, e Ele habla que Ele recompensa aquele que serve no oculto. E obediência, é muito importante, obedecer. A palavra tem um mandamento tão forte e claro para as relações. É necessário obedecer. Aí um versículo que sempre me chama muita atenção, que habla, se tu vienes no altar para trair uma ofrenda, pero se tu recorda, mira, estou com problema com fulano. Deixa e vai e arregla, e volve. Muitas vezes a irmã que habla, não, uma vez estávamos sentados aqui delante, e o irmão perguntou, é que estou com problema com o irmão, devo ofrendar? César diz, mira, tu deves arreglar essa situação. Então, o que passa? A pessoa não entende assim, não tenho problema, então se não ofrendo. É isso que está dizendo a Bíblia? Não, está falando, há uma urgência. Se tu vienes e vê que não está bem, vuelve, arregla-lo e põe tua ofrenda aí. Há uma urgência para arreglar. E muitas vezes estamos aí tempos, levando esse problema. E não arreglamos o coração, não alinhamos nosso coração com Deus. A soberba ou orgulho não pode prevalecer em nossos corações. Como cristiano, não. Pablo nos exorta que tenhamos o mesmo sentir que houve em Cristo. Em Filipenses 2:5. Em suas cartas, vemos a evolução do caráter de Pablo. Vemos que, a princípio, ele se comparava com os apóstolos. Eu sou como um dos apóstolos. Depois, ao final de sua vida, ele habla, em Efésios 3:8. Sou menos que ele mais pequeno de todos os santos. Ou alguns sabem, de todos os pecadores. Então, isso aqui, Pablo, sou menos. Ele chegou nesse momento de quebranto, de rendir-se, de renúncia. E de chegar ao ponto de mira, sou menos que todos. Esse homem chegou, por isso que ele é considerado um dos apóstolos mais humildes da Bíblia. E foi o que mais escreveu o Novo Testamento, que podia ter, às vezes, alguns apoios. Se for baseado em nossa visão, ele tinha alguns apoios aí para fortalecer aí seu orgulho. Pero não, ele habla, mira, que tudo isso considero como basura para ganhar a Cristo.
E tudo isso para mim não é nada, desde que eu chegue ao final da minha carreira, da minha batalha da fé, e que receba minha corona. Meu amado, esse tem que ser nosso objetivo. Essa corona que um dia vamos chegar aí na glória e ter, amados, temos que anelar mais os céus, aquelas coisas terrenais. De verdade, não podemos mais. Às vezes está lutando tanto com coisas, com direito, com situações terrenais, e não anelamos os céus, não anelamos a venida de Cristo. Cristo só vai vir buscar a sua igreja quando essa igreja seja santificada, seja sem mácula. E, de verdade, às vezes está todo muito bem, na maneira que levamos o cristianismo, a nossa maneira, não a maneira de Deus, e muitas vezes estamos aí acomodados, não anelamos a venida de Cristo. E devemos anelar a venida de Cristo. Ao ter essa atitude, todo orgulho, vanagloria e rivalidade tendo que retroceder. Só podemos valorar, respeitar e servir ao nosso próximo em meio de suas limitações. Que às vezes pensamos, não mereço, ou não, é que essa pessoa não me cai bem, mas devemos respeitar, servir ao nosso próximo e valorar as suas virtudes. Eu sei que eu não quero estender muito, mas eu vou contar rapidinho que havia um grupo de mulheres que se reunia, estava lendo sobre isso, e me gostou muito essa história, porque as mulheres, principalmente, são um pouquinho mais tendenciosas a conflitos em nossa relação. E aí, disse que havia um grupito de mulher que se reunia para fazer roupa e tal, estava todas aí. E havia uma senhora maior e as outras eram mais pequenas. E aí elas estavam sempre falando de outras pessoas. Mira essa pessoa, mira, falando de los fais de las personas. E essa senhora, não, pero essa pessoa tem tal virtude, não, essa pessoa é muito boa. E ela sempre encontrava uma beleza em laqueias. E elas falavam, mira que aburrida é, nunca siga nossa marcha, nós sempre estamos no suyo. E elas, entre elas, reuniram, vamos fazer uma coisa, vamos falar solo de diabo hoje. Todas as, porque ele não tem nada bueno. Vamos falar só as coisas malas que o diabo faz. Quero ver como essa mulher vai sair. E ela vai contribuir, não vai pôr aí de sua parte também para falar mal. E aí assim pensaram, uma habla de diabo, habla de outra coisa, E aí, como ela não descia nada, estava calladita. Uma perguntou, e aí, tu não hablas nada? Ela disse, uma coisa assim que hablo. Às vezes que o diabo é muito perseverante, não? Ou seja, quando tu não tem no coração, mira, és uma das virtudes, porque ele é muito perseverante. Bueno, vamos seguir. Egoísmo. É a atitude que antepone os interesses próprios, nossos desejos, nossas preferências e nossas comodidades a los demás. Então, ele sempre antepone a los demás, vale? A los interesses, desejo, preferência e comodidade. Ele egoísta é incapaz de relacionar-se sanamente. Santiago 3, 15 e 16. Pois a envidia e o egoísmo não formam parte da sabedoria que provém de Deus. Ditas coisas são terrenais, puramente humanas e demoníacas. Pois onde há envidias e ambições egoístas, também haverá desordem e toda classe de maldade. É forte, não? Versículo fortíssimo. Todos os seres humanos temos essa velha natureza e tendenciosos a ser egoísta. Uma das coisas do ser humano é o egoísmo, querer para si, querer ser feliz. Muitas vezes a relação da pareja não está bem, porque cada um lutando para ser feliz, lutando por o suyo, por seus próprios interesses, por sua própria felicidade. E então, a velha natureza tem que ser dominada por la natureza de Cristo. Há um irmão que predicou aqui recentemente sobre isso, não? E quanto mais alimentamos a nova natureza, mais a velha natureza perderá sua força. Então, temos que não alimentar. Se alimentamos, ela se fortalece mais que a natureza de Cristo. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos,
se algum não vene, se algum quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Esse versículo diz que Jesus está revelando a chave do céu para nós outros. Se algum não quer venir pós de mim, tome sua cruz e siga-me. Está revelando aí um caminho para a eternidade e também para que podamos ter essa natureza divina. Então, que ele estava falando? Mira, há que tomar sua cruz, há que renunciar, há que crucificar esse ego, esse eu, há que crucificá-lo para que, de verdade, podamos prevalecer. Jesus dijo que se anelamos segui-los, devemos tomar nossa própria cruz, morte à nossa vontade, com suas inclinações pecaminosas em toda a situação. E é interessante que ele habla diariamente, amado, a todos, a mim, a ti, diariamente temos que tomar nossa cruz para seguir a Cristo. Quantas vezes, às vezes, queremos anteponer nossos desejos, nossa vontade, nossa comodidade, nossos interesses. Essa semana passou algo assim interessante. E eu estava estudando essa palavra, estava cansada, já era as 12 da noite. E aí recebo uma chamada de uma pessoa que vivia a mais de 10 mil quilômetros aqui, não é do meu país, apenas conosco, e pedindo ajuda sobre uma situação muito caótica. E César e eu não sabíamos como ajudar, buscamos todas as maneiras, estuvimos aí até 12h30, mais ou menos, da manhã, não? Hablando e ministrando tranquilidade a ele e tal, e tentando de toda. E só o hecho de que dispusimos nossas vidas para estar com ele nessa luta, que ele não estava só, e ministrar esta paz. Mira, o Senhor vai estar cuidando, vamos estar orando. Sérgio e eu fomos a orar por esta situação. Pero lá a vontade de minha carne qual era? Vou apagar esse móvel. De verdade, humanos, somos tendenciosos a querer nossa própria comodidade. Estava cansada, de dizer, Senhor, estava cansada, esta hora estou trabalhando. Pero não, de verdade. E assim, de hora em hora, mirava o móvel para ver se tinha alguma resposta. Porque aí despertei bem tempranito para seguir nesta marcha de ajudar-lhe. E graças a Deus a situação foi resolta para a glória de Deus. E a pessoa que estava acomedida de problema me chamou depois, falou, mira, é que não se explica. De onde eu estava, não era para sentir paz nenhuma, mas eu tinha uma paz tão grande, que não se explica porque tinha essa paz. Era o Senhor ministrando no seu coração. Era uma situação muito, muito caótica. Então, se tu vês, muitas vezes queremos anteponer o nosso egoísmo, a comodidade de nossa carne. E se não crucificamos a cada dia a nossa carne, vamos alimentando-la, vamos deixando que ela ganhe força. E aí nosso egoísmo cada vez se vai centrando mais em nossos próprios prazeres e necessidades. Então, essa característica de uma pessoa egoísta antepõe seu benefício personal ao coletivo em todo momento. Incluso quanto um pequeno sacrifício lhe trará enormes benefícios aos demais. Às vezes, um sacrifício que tu vais fazer, por exemplo, donar 2 horas de tu tempo. Ora, César depois vai explicar alguns provedores que nos bendicem. Então, se vamos necessitar trabalhadores aqui, às vezes, mas por o quê? Que eu ganho com isto? Não? Pero 2 horas de tu tempo pode bendecer a muitas famílias necessitadas. Então, às vezes, ele vai ser conta. Mira, vale a pena? Eu vou perder 2 horas de meu serviço? Como assim? Pero quanto tu põe, deixa que a natureza de Cristo prevaleça, tu verás que vale muito a pena, porque outros serão bendecidos. Le resulta difícil desprender-se do suyo, ou seja, compartilhar ou deixar passar a oportunidade em favor de outros. Mira, se eu puedo aqui, como se diz aqui, ter a latarrada, não? Eu creio que se habla assim. Sacar na tarrada. Aqui é mais ou menos assim, não? É muito... E às vezes, não, se não puedo, eu não hago nada. É assim que dizem, sempre está centrado, o egoísta sempre está centrado em lo suyo.
e não deixa passar a oportunidade a seu próprio benefício, em seu próprio favor. Suele acaparar a atenção, especialmente se está em um grupo. E lhe impacienta se, por exemplo, tem que escutar a los demás. É uma característica do egoísta, que às vezes outro está falando aí, está louco para que o outro termine rápido, para que ele possa falar, para que ele seja o centro das atenções. Isso é uma característica do egoísta, que não tem ouído para outros, que sempre ele quer falar, ele quer prevalecer, ele quer contar as suas coisas. Aplica a lei do mínimo custo, é dizer, dá sempre o mínimo de seu tempo, de seu esforço e de seu dinheiro à la hora de fazer algo. Então, vocês buscam sempre o que é conveniente para ele mesmo. Temos que entender que o egoísmo perjudica, danha a obra de Deus. E vemos Pablo falando em Filipenses 12, 21, a igreja estava passando, um grupo de pessoas estava passando por esse período de egoísmo muito forte. E Pablo habla, todos buscam o suyo próprio, não os que é de Cristo. Então, essa igreja estava passando por isso. Estava buscando o suyo próprio, cada um querendo o suyo. Amados, assim, nós outros somos na igreja quase 100% de imigrantes, não? E sei que há muitas necessidades. Há muitas situações, às vezes, que não estou falando de dinheiro, amado. Estou falando de tempo, de tua vida, de tus donos. Podemos servir com o que temos. E, às vezes, uno chega com tanta necessidade e quer que só... Pero se uma vez tu eres ajudado, se uma vez tu eres ministrado, tu saliste desse lugar, o propósito é para que depois tu podes consolar a outros. Da mesma maneira que fui consolado, eu vou a consolar. É esse o propósito. Pero, às vezes, muitas situações passam que a pessoa recebe sua bendição e se vai, porque é o egoísmo. Eu recebi minha bendição, estou feliz. Agora me vou. Então, a solução ao egoísmo se encontra em reemplaçar o desejo de minha carne e de minha comunidade por um desejo de viver para glorificar a Cristo. Então, temos que reemplaçar esse desejo de nossa carne. Como um antídoto que já hemos falado aqui para o egoísmo é o amor, um amor altruísta, não? Um amor que se dá em favor de los demás. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a tu prójimo como a ti mesmo. Hacer para tu prójimo o que te gostaria que te hiciera. Esse é um versículo que desde muito pequenita ensinamos as ninhas. Está em Mateus 7:12. Desde muito pequenino ensinamos para as ninhas. Está aí, minha ente, tal coisa, mira, o que te gostaria que hiciera por ti. Então, amado, é necessário antecipar nossos próprios interesses com o amor. Há que antecipar nossos interesses com amor. E recorda que esse grande mandamento do Senhor, praticamente, Jesus resumiu todos os mandamentos em nesse. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a tu prójimo como a ti mesmo. Era algo tão essencial para a vida de los discípulos e para nossas vidas também. Então, esse é o antídoto. O antídoto para o orgulho é considerar seu irmão superior, e também falamos sobre um pouquinho sobre que cada um não pense com moderação. E o antídoto para o orgulho é o amor altruísta. Para o egoísmo, o amor altruísta. E agora, terceiro ponto, maledicência. Estamos bem de tempo. Maledicência é sinônimo de calúnia, difamação, engano, mentira, malícia e desonra. Essas outras coisas que não é tão manifestado porque é uma coisa mais do caráter que está aqui dentro. Agora, a maledicência é expressada, não? Então, é o mesmo que calúnia, difamação, engano, mentira, malícia e desonra. A forma de lograr que se produza a maledicência é divulgando relatos falsos ou parciais de uma pessoa, ou dando a conhecer um hecho de forma maliciosa, utilizando o chisme. Está em Levítico 19:16. Se quereis, podeis apontar e ler em casa. Senão se alarga muito a palavra. Então, a maneira então que
la maledicência dessa maneira, divulgando relatos falsos ou imparciais, e também hablando de maneira maliciosa de tu próximo. Esse pecado toda vez que se viola os direitos de outras pessoas. Essa é uma das coisas que não há pena, não? É uma coisa que tu violas e não há pena. E a hora sim que é a lei de proteção de dados, a lei, algumas que se põe aí, pero em geral a pessoa habla de outras e não há uma pena humana. E mira, essa pessoa vai ser penalizada porque falou mal do outro. Pero para Deus, Deus todo lo vê. E isso sim que é muito forte, depois vamos ver aqui. Por isto, se cai facilmente na mentira, quando tu não pensa que é verdade. Às vezes, tu abras para a outra pessoa e a pessoa traz esse informe, esse relato, como algo verdadeiro daquela pessoa. Eu sempre digo, principalmente para as irmãs, às vezes, se uma pessoa vem e abre para ela, mira, fulano me ha hecho isso, essa pessoa é assim. A pessoa não tem problema nenhum com essa pessoa, pero se quer dar essa informação. Aí vamos suponer que eu passe que falou mal de mim. Mira, a pastora tal, era antipática e tal. E aí depois, vamos suponer que aí um dia que houve essa situação. Um dia estava com muita migraña, havia trabalhado muito, tinha que preparar a comida. Estava louca para ir à minha casa. Preparei a comida que vamos a servir na igreja. E esse dia, aí dentro da cozinha, e logo me fui. Aí passei por uma senhora, de verdade não la vi. E aí depois ela saiu falando que eu passei por ela e não lhe saludei, que estava com uma cara com ela, com uma latinha. Por que, amada? Às vezes a pessoa não sabe o que um está passando. Às vezes outra pessoa, um profissional que te trata mal, às vezes você não sabe o que está passando. De repente falamos do que vemos, não? E não sabemos do que está no coração da pessoa, do que está passando com a pessoa. Então, vamos ser um pouquinho mais misericordiosos na hora de juzgar. Só o hecho de difundi-lo é sinal de engano, porque os seres humanos lhe agregam elementos que fazem com que o rumor e o chisme se agrande como a levadura no pão. Então, isso... conheceis esse juego de teléfono sem cable? Vamos suponer que eu abro para a irmã Maria José e abro uma frase para Maria José. E Maria José, então, se tendo... quando chega a Juan, que tu has escutado? E às vezes uma barbaridade, não? E é assim ele chisme. Então, às vezes, vai. E quando chega uma barbaridade na vida do outro. Amada, é muito sério, E às vezes o que está sembrando no coração do outro. Hoje pode ser que eu não tenha problema com essa pessoa, mas amanhã vamos suponer que eu estou em um dia malo, que todos temos, e aí só consolida o que a outra pessoa dijo de ella. É muito sério isso em meio da igreja. Às vezes já escutado sobre um homem que dito mal de um companheiro e tal, mira, depois se quedou muito arrependido. Vamos falar que fora da igreja, esse senhor. Falou mal de um irmão que era da igreja e depois se sentiu muito mal. Mira, como assim? Como foi assim? Falei muito mal para outra pessoa dessa pessoa, desse irmão. E foi no pastor e falou, pastor, é que estou muito arrependido. E falado mal dessa pessoa e não sei o que fazer. Ela, mira, então, o pastor disse, é muito fácil. Corre essa bolsa de plumas e vai entubar, aí põe uma pluma em cada porta. E ele, isso é tão fácil, isso vai solucionar meu problema? Foi. E o pastor, Joete, ele mira, a hora volve e corre as plumas. E ele volviu, ele falou, pastor, eu não consegui correr uma pluma. Ele me disse assim, ele chisme. O dano que tu causa, tu não podes muitas vezes reparar. A maioria das vezes não se repara os danos. Então, cuidado com o falso testemunho ou a mentira. Provérbios 12, versículo 14 e Provérbios 14, versículo 5. Não vamos a ler. Provérbios 12, 17, se quereis apontar.
E o salmista nos disse, o que quer é amar a vida e gozar de dias felizes, refrene sua língua de hablar mal e seus lábios de proferir engano. Salmo 34, versículo 12 e 13. E esse versículo é repetido por Pedro, em 1 Pedro 3,10. Então, é interessante que ele põe uma conexão em amar a vida e gozar dias felizes. Se queremos amar a vida e gozar dias felizes, refrene a língua. De hablar mal, de proferir engano. Então, aqui ele está querendo dizer que quem não é capaz de controlar o que diz sobre outras pessoas, facilmente perderá a tranquilidade e o gozo que lhe permite viver felizmente. Então, é muito interessante, porque às vezes uno está vivendo falta de paz porque não sabe refrenar sua língua. Santiago 4,11 habla, hermanos, não hable mal um dos outros. Se alguém habla mal de seu irmão ou lo juzga, habla mal de la lei e la juzga. E se juzga a lei, já não eres cumpridor de la lei, senão juez. Tu sabes o que é isso, né, Ernesto? Então, são não és juez. Mira. Esse versículo, Santiago dá um giro interessante. Habla que amar mal de los hermanos é afirmar, hablar mal de la lei e se põe como juez de la lei. E a Bíblia diz que na mesma medida que medimos, somos medidos. Na mesma maneira que juzgamos, somos juzgados. Está também aí em Mateus 7,12. Êxodo 23:1 habla, não desinforme falso, nem seas cúmplice del malvado, para ser testigo a favor de uma injustiça. Então, a Bíblia diz claramente que informes falso, ou caluniar, ou expandir um hecho, uma situação, um tisma, exponer a favor, a poner de parte de los malvados. Forte, não? Estamos aí ponendo no mesmo nível de las pessoas que têm coração malo. O povo de Israel tinha tanto temor de los mandamentos, de cumprir os mandamentos nesse então, senão, claro que houve um desvio, apartar-se e tal, pero eles, para que não caíram nesta trampa, eles sempre hablava delante de dois testigos. Por isso que está em Mateus. Mira, se teu irmão não te escute, vai e habla para ele se tem um problema. Derra tua ofrenda, habla para tu irmão. E se ele não te escute, corre um testigo e vai com ele. Para que lá não haja distorção, não haja médias verdades, não? Então, amada, é muito interessante. Se tu... Vamos reponer, se tu tens um problema com o irmão, ora primeiro, quebranta delante do Senhor, põe essa situação. E depois, ora e vai falar com ele. Se a Bíblia diz, se ele não te escuta, chama uma pessoa, um irmão íntegro, que não vai ser manchada em seu caráter, em seu coração contra aquele irmão. Por favor, acompanha para que seja testigo e ore por nós outros. Aí, põe as mãos e orar para que essa relação seja sana. É esse caminho. Outra coisa, maldição e maledicência, ela tem a mesma raiz. É maldição e maledicência. Todo vem do mesmo prefixo e raiz. Hablar mal. Maldecir. É interessante a relação linguística que tem essas duas palavras. Então, se quer dizer que, se maldecimos a outra, estamos abrindo porta de maldição para a nossa própria vida? Estamos abrindo porta, estamos dando legalidade para o inferno contra a nossa própria vida, irmão? É sério, é sério. Às vezes estamos enfermos de alma, enfermos fisicamente, porque estamos abrindo nossas vidas a espíritos malditos. A espíritos malignos, que aproveitam isso para atrair uma sentença, muitas vezes de morte, a nossas vidas.
Então, cuidemos de lo que sale de nossa boca. Em ausência do irmão, não se deve falar mal para difamá-lo. A um que digamos a verdade. Isso seria maldicência. Ele não está para defender-se. Então, se ele não está para defender-se, é maledicência. Então, a ausência de tu irmão não hable mal. Hable que se quer. Bueno, vou ir para meu líder, vou pôr essa situação para pedir ajuda na direção, vou ir para meu pastor. Eu estava falando para certa vez, não me gostaria de escutar tanta barbaridade. Mas eu sei que tenho que escutar para ajudar também. Mas às vezes é importante, primeiro, a pessoa ter sua vida com Deus e pôr isso diante de Deus, e tentar solucionar com Deus, para que também não esteja também ponendo todo sobre os seus líderes e pastores. E um antídoto muito importante para a maledicência. A benedicência. Essa palavra existe? Não, mas lá inventei. Benedicência, descer bem do próximo. Buscar a virtude, como aquela senhora com o grupo dele, costureira. Buscar, falar bem. Mira, de verdade, essa pessoa tem essa característica, mas tem algo bueno. Deus não nos ha hecho nada, senão Deus não era um Deus misericordioso, só com defeitos, só com faz. Há alguma coisa boa. Então, assim, tenta elogiar mais que criticar, que juzgar. E, então, falar das virtudes um do outro. Se praticamos isso, vamos ser uma igreja sana, de relação sana. De verdade, temos que praticar isso. É muito importante praticar isso. E essa é a hora de corrigir, não somente estar aqui predicando. É difícil, palavra dura, forte, muitas vezes que nos confronta a mim, confronta a ti. Perece a palavra de Deus e vemos que a igreja primitiva ela tuvo esse antes do avivamento. E Deus vai me santificar, os que eu harei maravilha. Deus está querendo santificar, sanar nossas relações, nossos corações, para que Ele possa ser maravilha em nosso meio. Então, se é necessário retener esses pecados que é falado, esses 3 pecados tão fortes que impede a relação, que impede a fluidez, que impede uma relação sana, uma igreja sana, uma igreja unida em perfeição. Isso está enturbiando, existe essa palavra? Enturbiando as relações desses pecados, pero também o testemunho de Cristo. Quando Jesus mira, sana-lhes, restaura-lhes, une em amor, para que o mundo conosca, para que o mundo sepa que tu me has enviado, pero também, lo contrário, passa. Quando nós estamos cumprindo isto, o mundo critica. Isto é igreja? Isto é irmão em Cristo? Isto, como assim? Eu já escutado, eu vivo melhor que esses crentes. Pelo menos não estou metido em tanto tismorreio. Bueno, amada, é forte, não? Para que o testemunho de Cristo, de sua igreja, seja reto, santo, para que o mundo conosca que Deus nos ha enviado, que Cristo vino para restaurar sua igreja, para sanar sua igreja e um dia vai levá-la, santa e gloriosa. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Quando escuto as irmãs falar tão mal da igreja, me põe assim uma tristeza e um enfado tão grande, porque eu creio que essa noiva está sendo santificada. Se ele está falando, é porque ele está santificando essa noiva. E essa noiva é a que vai subir ao céu. O noivo vai buscar essa noiva. E ele é poderoso para santificar. Ele é poderoso para restaurar-nos. Amém? Então, conforme eu disse a princípio, a santificação tem 2 partes. Primeiro, é a consagração do homem a Deus, praticando sua palavra com temor e as doutrinas de Deus que traz santidade a nossas vidas. Então, os discípulos, eles praticavam as ensinanças dos apóstolos, eles estavam unidos em amor, estavam unidos em oração, e aí a gente veia e foi a cada dia sendo salva. Primeira predicação, 3.000 convertidos. Então, porque houve poder
nesses princípios de obediência, de temor, de unidade, de oração. Então, você estava cumprindo esses princípios tão fortes, que aí, nesses 10 dias, Deus trabalhou tão forte com eles, esses princípios, relação com Deus fluida e tal. Então, e aí vindo a visitação de Deus, não? Então, é importante, primeira coisa, então, se deixar que, praticar a palavra, praticar com temor, e obedecer os princípios que Ele põe para nossas vidas, que não andemos com o nosso próprio caminho. A Bíblia diz que nossos caminhos, ao final deles, é precipício, é abismo. Então, temos que andar por caminho que Ele já tem. O caminho de Deus são mais altos que os nossos. E seus pensamentos mais grandes que os nossos. Às vezes queremos andar por nosso próprio entendimento, nosso próprio caminho. E não é assim. E Deus limpando o segundo passo. Então, primeiro, nós outros reconhecer, pôr na presença de Deus, e buscar obedecer Ele, conhecer seus princípios, conhecer sua palavra, e deixar que Ele traga santidade em nossas vidas. E ele, segundo passo, não? É Deus limpando o coração do homem através da sangue de Cristo. É um caminho a dois, não? Eu acendo minha parte e Deus acendo na sua. Não pode descer todos os dias, Senhor, santifica, santifica, Senhor, eu que sou tão egoísta. E chegar, Deus põe numa situação de eu sigo atuando da mesma maneira. Eu tenho que pôr de minha parte, eu tenho que crucificar-me, eu tenho que crucificar, pôr na cruz todos os dias me ego. Então, se eu sigo, mira, que esse irmão é tão antipático, mira, não me cai bem. Não, amados, se tu oras e depois não pratica a palavra, então de nada serve. Então, Deus limpando o coração do homem através da sangue de Cristo, que dá vitória sobre todos os pecados. Em la cruz estavam todos os pecados, pecado de orgulho, de egoísmo, maledicência, todos os pecados que temos. Jesus o venceu. Agora, temos que poner-nos barra essa sangue, reconhecer com humildade, com quebrantamento, te necessito, Deus. Ajuda-me, Ele nos vai dar poder para vencer. E toda vez, Senhor, toda vez que eu não obedeça, quita-me a paz. O Senhor não vai quitar o Espírito de nós outros, vai poner falta de paz. Essa falta de paz que conduz ela à vida. Então, seja, mira que há quebrantamento, Senhor, perdona, eu não quero. Até que chega um momento que tu, de verdade, vai ter a vitória completa e não vai ser de todo. Devemos alimentar mais a nossa nova natureza que a verra. Por isso, manter-nos na dependência profunda do Espírito Santo. A Bíblia diz que devemos ser llenos do Espírito Santo. Todos os dias, diz, e llenando, ele é original, e llenando do Espírito Santo. Todos os dias temos que ser llenos do Espírito. Às vezes, llenamos há um ano atrás e seguimos com essa mesma medida. Chega um momento que já não há mais recurso em nós outros. Não? Temos que, cada dia, renovar esse azeite, essa unção, essa frescura do Espírito em nossas vidas. Hebreu 9:14 diz: a sangue de Cristo nos purificará a consciência de ações pecaminosas para que adoremos ao Deus vivente. Pois, por ele poder do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito por nossos pecados. Amém? Então, é tremendo esse versículo. Por nossos pecados, Cristo já ofereceu. E Ele pode purificar, seu sangue pode purificar de todas as ações pecaminosas. Então, essa é a esperança para nós outros. Abra para a tua irmã ao lado. A esperança para mim. E para ti também. Amém. César. Amados, essa palavra, eu sei que palavra de exortação, uma palavra de Deus para nós outros. Porque de verdade eu creio, irmãos, que o Senhor nos vai levar a um novo nível. Como lá a igreja, eu sinto que está muito cerca disso passar com a igreja. Pero há que esse princípio poner por obra. Eu vejo que lá a igreja primitiva, como se estivéssemos, falei para César hoje, vindo para aqui, eu sinto como se estivéssemos naqueles 10 dias que os discípulos estavam esperando a venida do Espírito Santo em Pentecostes. Sinto que estamos esses 10 dias preparando-nos, o Senhor está falando-nos forte, tornando princípio, e
e há um caminho já pavimentado para nós outros. Amém? Que Deus me los bendiga.